Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Atualizar as notícias. Notícias das 8, com a edição do José Rafael Lopes, e começamos com Luís Montenegro. Aumentou os objetivos salariais para o país. O Primeiro-Ministro quer que o salário mínimo chegue aos 1.600 euros. É uma revisão em alta um dia depois de ter falado em valores mais baixos no encerramento do 10º Congresso Nacional dos Autarcas Sociais Democratas, no Porto. Luís Montenegro diz que pretende um salário mínimo na casa dos 1.600 euros e um salário médio de 3.000 euros em Portugal. O Primeiro-Ministro sublinha também a ambição de crescimento económico, com um crescimento bem acima dos 2%. Declarações de Luís Montenegro, aqui um registro da agência Lusa. O Primeiro-Ministro apontou ainda aos críticos da ambição do Executivo. As críticas de Luís Montenegro durante o discurso no fecho do Congresso Nacional dos Autarcas Sociais Democratas. À saída, o Primeiro-Ministro não prestou declarações aos jornalistas. E André Ventura diz que se fosse o Chega a governar, não haveria greve geral na próxima semana. O presidente do partido assegura que um executivo liderado pelo Chega teria sido capaz de encontrar entendimentos com os sindicatos e evitar a greve geral da próxima semana. André Ventura acusa o governo de desrespeitar quem trabalha no entroncamento. O líder do Chega critica ainda a proposta de lei do trabalho, diz que falta atenção às condições dos portugueses. É hora de começarmos a proteger quem trabalha. Eu vou-lhe dar um exemplo. A questão do trabalho por turnos, do trabalho extraordinário e dos despedimentos. Nós devemos ter uma lei do trabalho que promova o investimento, a modernização, mas não devemos ter uma lei do trabalho que tire direitos a quem trabalha por turnos, pelo contrário, deve valorizar quem trabalha por turnos, deve valorizar quem trabalha de forma extraordinária, em trabalho extraordinário. E não devemos ter uma lei laboral que seja um bar aberto de despedimentos. Palavras de André Ventura à entrada da Convenção Autárquica Nacional do Chega, que decorre no entroncamento. Falou ainda sobre as questões laborais. O presidente do Chega, além das questões laborais, aliás, o presidente do Chega apontou também falhas na gestão das fronteiras e nos aeroportos. E José, urgências, cuidados paliativos e pensos estão abrangidos pelos serviços mínimos na greve geral de dia 11 de dezembro. Foram definidos pelo Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social. São cobertos pelos serviços mínimos os blocos operatórios dos serviços de urgência, os serviços de internamento, assim como cuidados paliativos, intensivos, a hemodiálise e os tratamentos de oncologia. Estão ainda abrangidos os procedimentos para interrupção voluntária da gravidez e a recolha de órgãos e transplantes. Para cumprir estes serviços mínimos devem ser escalados os profissionais correspondentes a um domingo ou a um feriado. Já no INEM, o presidente do Instituto pede responsabilidade aos trabalhadores para assegurarem os serviços mínimos na greve geral. Em entrevista à SIC, Luís Cabral assegura que o INEM aprendeu a lição devido ao que aconteceu nos últimos tempos. Também nos transportes, a circulação de comboios, barcos e da Carris vão ser abrangidos por serviços mínimos. De fora fica o metropolitano.
E o candidato presidencial, Jorge Pinto, admite que a greve geral tem razões políticas, mas que essa é uma razão válida. O candidato apoiado pelo LIVRE às presidenciais do próximo ano vai ao encontro do que disse Luís Montenegro ontem no Parlamento, mas com farpas ao governo. Jorge Pinto diz que a greve é provocada pela precariedade levada a cabo pelo Executivo e pelo que considera ser um ataque aos trabalhadores. O Sr. Primeiro-Ministro tem razão quando diz que é uma greve por razões políticas, mas são razões válidas. São razões que levam os trabalhadores que têm os seus direitos a ser ainda mais reduzidos num país que já é o segundo com mais trabalhadores precários na Europa. É essa a razão política. É uma razão política porque estes trabalhadores querem poder ter dinheiro para pagar as suas casas. É uma razão política porque os trabalhadores continuam a ser precários durante 2 anos, não querem ser precários durante 3 anos. É uma razão política porque nada, absolutamente nada nestas propostas de alteração combate o fosso salarial entre homens e mulheres. Declarações de Jorge Pinto à margem do Congresso dos Verdes Europeus está a decorrer em Lisboa. O candidato presidencial deixou ainda críticas a André Ventura, apelidou o líder do Chega de idiota útil para o governo aprovar mudanças na Assembleia da República. Ainda sobre a greve geral de dia 11, Luís Marques Mendes considera a greve legítima e pede que não se fechem as portas de negociação. O candidato presidencial escusa-se a comentar as declarações do Primeiro-Ministro no debate quinzenal. Luís Montenegro disse que esta é uma greve geral sem sentido e com motivação política. Para Marques Mendes, a greve tem razão de existir e é um dos direitos dos sindicatos. A greve é legítima. Os sindicatos têm o direito a fazer a greve. Vai criar transtornos às pessoas? Claro que vai. Mas a greve é legítima. Para mim o mais importante não é isso. E portanto também aqui mantenho a minha coisa. O mais importante é que mesmo depois da greve continua a haver negociação entre o Governo e a UGT. E evidentemente as entidades patronais. Mas do lado sindical que não se fechem as portas. Ora, aquilo que nos últimos dias aconteceu é muitíssimo positivo. Não é muito, é muitíssimo positivo. É que Governo e UGT disseram de uma forma muito clara que estão disponíveis para, mesmo depois da greve, continuarem a negociar. Isso foi aquilo que eu sempre disse. Luís Marques Mendes, numa visita a um mercado de Natal, também João Coutinho Figueiredo considera que a greve não é uma ação partidária. O candidato presidencial, apoiado pela IEL, entende que pelo menos parte da UGT não tem motivação política e que a greve é fruto da falta de entendimentos. E José, a Parques de Sintra foi eleita a melhor empresa do mundo em conservação nos World Travel Awards. 13ª conquista consecutiva da empresa neste evento. Em entrevista à Rádio Observador, o presidente do Conselho de Administração da Parques de Sintra, João Sousa Rego, diz que, apesar do prémio ter sido ganho de novo, sente que a vitória é igual à da primeira vez. A Parques de Sintra gere o património cultural do Concelho de Sintra, como os monumentos do Palácio Nacional da Pena, do Palácio Nacional de Sintra, Monserrate, e trabalhamos todos os dias para oferecer visitas culturais de melhor qualidade e salvaguardar e manter o património que nos é afeto sob gestão. E este prémio é também um dos reconhecimentos internacional que esse trabalho é bem feito e pelo menos há 13 anos que estamos a ser reconhecidos por isso. Mas cada prémio é como se fosse a primeira vez que o recebemos. João Sousa Rego explica ainda que o segredo por trás do sucesso centra-se numa palavra: inovar. Nós temos que nos inovar. Não podemos fazer sempre o mesmo que fomos fazendo há 25 anos. E é essa a grande matriz da empresa, é a capacidade de inovar. As equipas técnicas da Parques de Sintra estão organizadas para trabalhar, cumprir os objetivos e arriscar, monitorizar, avaliar das decisões que tomaram para nos permitir tomar boas decisões e criar soluções inovadoras no património cultural. João Sousa Rego, em entrevista na Rádio Observador, a entrega deste prémio à Parques de Sintra coincide com o 30º aniversário da elevação da paisagem cultural de Sintra a o Património da Humanidade pela Unesco. Falamos também de desporto. Portugal já conhece o calendário de jogos que vai ter no Campeonato do Mundo do próximo ano. A seleção portuguesa vai jogar em Houston e em Miami durante a fase de grupos. A caminhada de Portugal começa no dia 17 de junho, frente ao vencedor do Play-off FIFA, que ainda não é conhecido. Esse jogo está marcado para as 6 da tarde. Na segunda jornada do Grupo K, Portugal enfrenta o Uzbequistão, de novo em Houston, também às 6 da tarde.
A seleção fecha depois a fase de grupos com a Colômbia, jogo em Miami, que arranca quando for 00:30. Todas estas horas são de Portugal continental. O sorteio do Campeonato do Mundo foi ontem. Apenas hoje é que a FIFA divulgou o calendário completo da competição. É assim que fechamos este Jornal das 8.